Bom, está marcado para amanhã, dia 5 de setembro, o leilão tão esperado do túnel Santos-Guarujá. A oferta vai ser realizada na sede da B3, no centro de São Paulo. O túnel vai ter 1,5 km de extensão, saindo 870 metros imersos e com investimento estimado de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Amanhã também acontece o leilão da concessão rodoviária do lote Paranapanema, do estado de São Paulo. Para repercutir estas duas ofertas que acontecem na sexta-feira agitada, a gente conversa com Rafael Benini, secretário estadual do governo de São Paulo de Parcerias em Investimentos, e também participa da nossa entrevista o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, que é quem fez o convite para o secretário conversar com a gente nesta tarde. Por isso, ele tem as honras da casa de começar a conversa com o secretário. Obrigado, Naka. Boa tarde de novo para você a todos. Rafael Benini, secretário, muito obrigado por sua participação. Está num estúdio aqui melhor do que o nosso, quase, né? Tá muito bonito aí. Secretário, vamos lá. Amanhã, claro, temos o lote Paranapanema, mas todos os olhares estão voltados para o leilão, para essa PPP multibilionária do túnel Santos-Guarujá, porque é uma tecnologia inédita no país, é uma obra muito paradigmática aqui na infraestrutura urbana brasileira, maior porto da América Latina. Eu lhe pergunto, tínhamos a expectativa de 4, 5 propostas, construtoras nacionais muito interessadas nesse leilão, no final das contas acabaram não aparecendo. Há de se falar em certa frustração pelo fato de terem surgido duas propostas apenas, da Mota-Engil CCCC e da Espanhola Acciona, ou não é isso? Teremos uma boa disputa apesar desse enxugamento das propostas. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde, Rittner. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que, duas propostas é muito bom, né? Acho que o resultado que a gente espera é o túnel pronto, né? Então, tendo proposta, a gente tem leilão. Tendo leilão, já é o resultado positivo, e agora é trabalhar para que a obra aconteça, né? Eu acho que amanhã a gente vai ter aí Acciona e Mota-Engil, duas construtoras internacionais que têm muita experiência no mundo, no Brasil, elas já estão no Brasil faz bastante tempo, e a gente espera muito sucesso, e agora, né, com esses dois parceiros fortes, quem quer que ganhe, a gente tem certeza que o túnel vai acontecer. Secretário, um desses consórcios, como o Rittner lembrou, né, o consórcio que tem a consultora portuguesa, tem um sócio chinês. As empreiteiras chinesas que vieram para o Brasil em projetos recentes, aqueles projetos ligados ao setor público, tiveram alguns problemas de execução, de tocar a obra. Como se preparar ou, eventualmente, se amarrar o contrato para evitar esse tipo de dissabor, caso este grupo venha a ser o vencedor amanhã? Olha, a Mota-Engil, né, ela tem uma participação chinesa, né, acho que 30% do capital dela é chinês, mas ela é uma construtora portuguesa que está há muito tempo no Brasil, investindo bastante, até tinha uma concessão de rodovias no Brasil, que era a TEB, né, que acabou recentemente. A gente convidou ela para fazer obras do metrô, então uma construtora super capaz, e ela subcontratou a CCCC, que é uma das únicas, né, que é sócio dela, mas é uma das únicas que tem essa atestação desse túnel, né? Inclusive, a gente foi lá para Shenzhen visitar esse túnel, que é maravilhoso, né? Então, são uma das únicas empresas no mundo que tem essa capacidade. Do mesmo jeito que a Acciona, né, também não tem experiência com esse tipo de túnel, ela subcontratou a Ballard Nedan, né, a Ballast Nedan, que é uma empresa holandesa que tem essa experiência. Então, assim, a gente tem um mercado restrito de empresas que tem essa capacidade, e a chinesa é uma delas, por isso que a gente está muito feliz com a participação dela, juntamente com a Acciona, com a holandesa, e do mesmo jeito, né, que o consórcio brasileiro tinha se unido com a Tectunnel, que é outra holandesa, para trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, a gente sabe que essa tecnologia precisa vir para cá, a gente precisa incorporar essa tecnologia, e vindo pela chinesa, vindo pelas holandesas, a gente está muito feliz com o resultado. Rittner. Secretário, há uma expectativa ali por parte do governo de São Paulo de que essa disputa reduza a contraprestação do poder público nessa PPP? Até lhe peço para explicar como é que vai funcionar. Quer dizer, tem uma proposta inicial ali, e como que se dá efetivamente a disputa? Ali é quem pede menos da contrapartida do poder público. Existe uma expectativa de que isso baixe significativamente? Vamos lá, né? Então, a gente tem lá a obra, né? Como vocês bem disseram, 6 bilhões e 800 milhões de reais.
E desse CAPEX, né, o aporte do governo estadual vai ser por volta de 2 bilhões e 500 milhões de reais, o aporte do governo federal vai ser de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Além disso, né, para pagar pela operação do túnel e parte do investimento, a gente tem uma contraprestação, né, que é paga mensal, mas anualmente ela representa aí quase 500 milhões de reais, né, que elas começam a partir do 5º ano e vão até o 30º ano da concessão. E daí a gente, né, o modelo de leilão, que é o mesmo de Paranapanema, por sinal, é o maior desconto da contraprestação, né? Então, quem der maior desconto na contraprestação leva. Como é um projeto muito complexo e tecnicamente muito difícil, eu não acredito que a gente deve ter um desconto muito grande, né? Eu acho que as duas companhias vão dar um desconto aí muito próximo do que a gente está pensando. Então, a gente não está pensando muito na economia do que o Estado vai ter nessa contraprestação, mas mais na execução dessa obra, né? Na saúde financeira da concessão para realizar essa obra. Então, eu não acredito que tenha um desconto muito alto, não. E, secretário, a gente tem amanhã também um outro leilão, esse mais tradicional, às 10 horas da manhã, do lote Paranapanema, com 285 quilômetros de rodovias no interior de São Paulo. Aí são 3 empresas. Já que o senhor acha que não vai ter um desconto muito grande nos envelopes ali do túnel Santos Guarujá, será que neste caso a gente pode esperar uma disputa mais forte? Então, no caso do Paranapanema, né, a gente pôs uma regra que a gente costuma usar em São Paulo, né, que a partir do 6% de desconto, o privado, né, vai ter que aportar um dinheiro, né, pagar uma outorga para o Estado, né? Então começa por 10 milhões por cada ponto percentual, e isso acima dos 10% aumenta para 40 milhões. Então ali que a gente não acredita que vai ter um desconto alto, porque se a pessoa se concessionária der um desconto alto, ela vai ter que pôr mais dinheiro, então isso significa que ela está mais comprometida com o projeto, né? Então ali eu tenho certeza que também a gente não vai ter desconto alto, mas é um projeto importante, né? O que a gente está fazendo? A gente está criando um novo corredor logístico em São Paulo, né? Hoje a gente tem ali o trecho da Raposo entre Ourinhos e Presidente Epitácio, que é a melhor rodovia do Brasil, segundo a CNT, né? E depois ali em Ourinhos o pessoal sobe para Castelo e usa Castelo Branco, que hoje a Castelo Branco está saturada, né? Tem muito fluxo de veículos ali, e a ideia é, ao duplicar esse trecho de Itapetinga a Ourinhos, né, juntando com a duplicação que a gente está fazendo ali na região de Sorocaba, a gente qualifique esse corredor da Raposo, então as pessoas não precisam usar tanto a Castelo, podem usar a Raposo para fazer esse escoamento da produção agrícola ali do Oeste Paulista, do Mato Grosso do Sul, e isso ajuda a aliviar Castelo, ajuda a reduzir acidentes, ajuda a criar um novo corredor logístico, ajuda a desenvolver a região ali do Paranapanema, então só traz benefício e desenvolvimento para essa região de São Paulo. Hitchner. Secretário, eu observo a sua fala sobre o lote Paranapanema, e aí até um ponto interessante, que os leilões de rodovias, hoje nós estávamos aqui mais cedo com o diretor-geral da NTT e ele falava em 15 leilões de rodovias federais em 2026. Isso tem... embute ali uma notícia importantíssima, que é o seguinte: impressionante como os leilões de rodovias, sejam federais, sejam rodovias em São Paulo, passou a ser ali uma coisa que mais ou menos você aperta um botão, entra num pipeline e do outro lado sai um leilão de rodovias, o que tira um pouco do valor notícia de cada leilão de rodovias, mas é excelente para o país, porque é um sinal de que está dando certo, de que está tendo leilão, está tendo concorrência, os projetos estão indo adiante. Novidade mesmo é o leilão do que ainda não teve, o túnel Santos Guarujá, o trem Intercidades, que vocês conseguiram tirar do papel primeiro ali, São Paulo-Campinas, leilão bem sucedido no ano passado. Por isso que eu lhe pergunto, a ideia do governo de São Paulo e o que foi vendido no passado é que essas linhas dos TICs, dos trem Intercidades, não paravam só em Campinas. Será no futuro uma rede, São Paulo-Campinas, São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Sorocaba. São Paulo-Sorocaba justamente seria o próximo no pipeline. Mas a eleição é daqui a um ano. Por isso que eu lhe pergunto, qual que é o cronograma desses novos TICs? Porque se não sair agora o processo, aí já fica para o próximo mandato. E aí a gente nunca sabe o que vem. É uma ótima pergunta. Antes, só queria, né, de rodovias, né? Acho que a gente tem que olhar para Paranapanema também como uma inovação, porque acho que é o primeiro leilão de São Paulo de rodovias, que é uma PPP, então vamos lembrar, uma PPP, sem aporte, né? Só com contraprestação. Então, assim, São Paulo já tem quase 50% da sua malha concedida, né? Então, assim, né, o filé
já acabou. Então, a gente não tem essa oportunidade que o federal tem ainda de vários lotes de concessão. Então, agora a gente começa a trabalhar com PPP. E Paranapanema é um exemplo que a gente consegue trabalhar com PPP e fazer leilão de PPP sem aporte, né? As outras 2 PPPs que a gente tem, que é Tamoios e Rodanel, tiveram aporte, e aqui a gente fez sem aporte. Então, mostra a confiança do mercado no pagamento, né? Na capacidade de pagamento do Estado de São Paulo, no contrato de longo prazo para São Paulo. Por isso que eu acho que é uma notícia importante. Agora, indo para os TICs, né? Que é o assunto que a gente gosta, que a gente discute. Então, a gente fez o TIC Campinas, a TIC Trens assumiu agora, 28 de agosto, a operação da linha 7, né? Então, o contrato está andando, está acontecendo. A gente teve o anúncio da fábrica da CRRC em Araraquara, que vai fornecer os trens para o TIC. Então, é um projeto que está andando. Do TIC Sorocaba, a gente já realizou a audiência e consulta pública, a gente está fechando o material e a ideia nossa é publicar o edital ainda esse ano. Né, ter publicado o edital ainda esse ano e realizar o leilão no início do ano que vem, ali no final do primeiro semestre, começo do segundo trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre. E também a gente já tem contratado, junto ao BID, o TIC São José dos Campos e o TIC Santos. Né? Esses projetos já estão em fase de estruturação. A gente deve conseguir abrir a audiência e consulta pública no final do ano que vem, mas são projetos mais para 2027, né? Para edital e concessão em 2027. Né? E isso não para por aí, né? A gente tem outros projetos aí que a gente está pensando, a gente tem um mapa de São Paulo, seguindo as antigas ferrovias de São Paulo, para fazer mais TIC, e é isso que a gente imagina como futuro para a mobilidade urbana dentro de São Paulo. Secretário, ainda falando sobre ferrovias, há poucos dias, e aí é uma notícia que eu vou perguntar ao senhor, eu sei que a partir deste momento não é responsabilidade do senhor, mas o modelo, a modelagem de tudo que foi feito na linha 7 passou pela secretaria do senhor, que é o fim da operação 710. Esse assunto tem gerado muita polêmica no noticiário de cidades da região metropolitana de São Paulo. Há muita reclamação dos usuários e com esse primeiro, né, com o fim do serviço 710, que juntava 2 linhas, a linha 7 e a linha 10, e o encurtamento da linha 7 com a transformação. O governo do estado até tentou vender a ideia de um hub na estação Palmeiras Barra Funda, mas aparentemente o usuário não gostou muito disso. É possível, de alguma maneira, rever esta condição do ponto de vista contratual, já que há uma recepção inicial bastante negativa desta decisão, secretário? Naka, acho que é uma ótima pergunta, porque é isso, né? Acho que o que está acontecendo hoje no 710 é justamente como se fosse uma obra de duplicação, né? Você piora um pouquinho antes de melhorar. O que acontece? O 710 não é um sistema planejado, é um sistema de oportunidade. Eu tinha a linha 7 com a mesma sinalização da linha 10 e por isso eu conseguiria pôr o trem da linha 7 na linha 10. Por exemplo, né, hoje a gente vai ter ali, né, esse final de semana aqui em São Paulo, a gente vai ter o The Town, né, o evento, e daí ali eu precisaria pôr o trem da linha 8 andando na linha 9. Como eles não têm a mesma sinalização, eu tenho que andar num sistema que a gente chama marcha vista, né? Que depende do condutor. E isso é ruim, traz mais insegurança, traz mais tempo entre os trens, né? Qual que é o nosso plano? Que a gente já começa pela linha 7, depois a linha 8 e 9 também já está contratado, e a linha 11, 12 e 13 está contratado, e futuramente a gente vai contratar a linha 10. É instalar o mesmo padrão de sinalização em todas as linhas, que é o ETCS, né? Que é um padrão europeu, que funciona, então, dependente do fabricante, um comunica com o outro, e eu consigo usar o trem de uma linha na outra linha. Então, assim, eu vou primeiro implantar essa sinalização, que vai me trazer mais segurança, vai me dar menos tempo entre os trens, né? Vai me dar quase um tempo de metrô para os trens, e a partir do momento da implantação dessa sinalização, eu consigo pôr o trem da 7 na 11, o trem da 12 na 10, e consigo fazer todo esse jeito, e daí sim eu vou estudar quais são as ligações mais importantes, né? E daí sim disponibilizar trens para essas ligações importantes. Então é como uma obra de duplicação. Eu estou aumentando a capacidade do meu sistema de trens, estou aumentando a flexibilidade do meu sistema de trens, implantando uma tecnologia que é de ponta no mundo, só que enquanto eu estou implantando essa tecnologia, eu vou ter que suprimir alguns serviços temporariamente para que eu consiga implantar essa tecnologia. Então, no futuro, eu vou ter um serviço muito melhor 710, com trens com menor tempo entre eles e mais flexibilidade. Mas enquanto eu estou implantando essa sinalização, infelizmente, a população, né, vai ser um pouco prejudicada, mas de qualquer jeito, né? A gente pôs a linha 7 e a linha 10 na mesma plataforma. O cara, para acessar a 7 para 10 e a 10 para 7, ele só precisa atravessar a plataforma, o trem é final de um, inicial de outro, então ele sempre vai pegar o trem vazio, né?
E é isso. E o headway hoje da CPTM é por volta de 4, 5 minutos. Então, o tempo máximo que ele vai esperar, ou o tempo máximo que ele vai demorar mais na viagem, é 4, 5 minutos. Né? Então, assim, a gente tentou diminuir o máximo do impacto da população, mas há um impacto, a gente não nega isso, mas que futuramente, quando a gente tiver a mesma sinalização em todas as linhas, isso vai melhorar bastante. A gente vai ter um headway, né? O tempo entre trens de por volta de 3 minutos, vai ter mais capacidade, vai ter mais segurança, e isso vai trazer mais benefícios para a população. Então, é um problema provisório que vai gerar um benefício futuro muito maior. Então, o encurtamento da linha 7 é algo temporário, secretário? Dá para dizer isso? Não, Não, é isso, né? Porque assim, a linha 7 tem a dele e a 10 tem a dele. Mas o que eu tô falando é assim, futuramente eu posso pegar um trem da linha 7 e andar na linha 11. E ela ir na Luz e no Brás. A linha 7 continua até a Barra Funda. Mas o trem da linha 7 pode ir para a Luz, para o Brás, para a linha 11, para a linha 10, sem precisar fazer baldeação. Esse é um plano futuro, depois que eu tiver todo o sistema da CPTM padronizado. Então, não estou falando, né, a linha 7... Que é isso, eu acho que assim, né, a gente vai integrar nossas linhas de trens e daí talvez, né, até o conceito de número da linha até perca sentido, porque eu vou conseguir criar serviços específicos para onde eu tenho demanda. E não necessariamente ficar preso na linha 7, na linha 11, na linha 12, na linha 8, na linha 9, entendeu? Então, até a gente precisa pensar direito como comunicar isso, que eu acho que gera essa confusão, mas não estou falando que a 7 vai aumentar, eu estou falando que a gente vai ter mais flexibilidade, que eu posso pôr um trem da 7 na 11, por exemplo, e a pessoa acessar a Brás, Luz, sem precisar sair do trem, sem precisar fazer baldeação, né? E eu posso fazer um estudo de demanda, vendo aonde realmente onde eu preciso mais, e fazer, né, expressos, shuttles nessas regiões e fazer um serviço melhor. Então, a última parada dessa linha é a estação Daniel Rittner. Por favor, Rittner. Então, deixa eu, só para arrematar aqui, concluir a nossa entrevista, voltar até o ponto original, que é o leilão amanhã do túnel Santos-Guarujá, para entender uma última coisinha, secretário. Uma tecnologia nova no Brasil, que é de você construir o túnel todo fora do sítio exato ali e depois colocar esse túnel pronto ali, submerso, né, entre as duas cidades. Digo isso porque, como toda tecnologia nova, uma obra diferente aqui no Brasil, ela sempre fica sujeita a riscos de engenharia. Que mecanismos no contrato vocês colocaram para se blindar desse risco e quem que vai ser o grande xerife dessa coisa toda? Porque nunca está muito claro o que cabe à União, o que cabe ao governo de São Paulo, o que cabe à autoridade portuária de Santos. Quem fiscaliza e como vai se monitorar esse risco de atraso da obra? Acho que é uma ótima pergunta, né? Então, a gente tem um convênio com o governo federal, né, que estabelece as regras de tudo isso. Então, o túnel é uma infraestrutura da União, né, uma BR, delegada ao Estado por 30 anos. Né? Então, ela está delegada para o Estado é responsável por fazer a licitação, fazer a fiscalização da obra, a regulação e a fiscalização da operação durante esses 30 anos, que a partir desses 30 anos volta para a União. Então, quem que é o órgão responsável por fiscalização e regulação dentro do Estado de São Paulo é a Artesp. Então, a Artesp que vai acompanhar a obra, vai fiscalizar a obra, vai regular a obra. O que acontece? É uma obra que a gente vai ser feita no canal do Porto de Santos. Né? E a gente vai ter que parar o canal de Porto de Santos por alguns dias. Né? No total, são 6 dias durante 2 meses. E essa parada do Porto de Santos tem que ser negociada com a Autoridade Portuária de Santos, até que para a Autoridade Portuária de Santos possa se preparar e avisar os seus arrendatários para que tenha o mínimo de efeito possível no maior porto da América Latina, né? Então, imagina eu acontecer alguma coisa no Porto de Santos e travar tudo. Então, é isso. Essa o papel da Autoridade Portuária de Santos, né? Junto com a gente, decidir quais são os melhores dias para a parada do Porto de Santos para que a gente possa fazer a imersão dos elementos, né? E é isso, né? Então, a gente está ali... A gente foi para a Holanda, foi para a China, acompanhou a maior tecnologia disso. Agora a gente acabou de mandar uma equipe técnica da Artesp para a Bélgica para ver realmente a imersão dos elementos, né? E é isso. Então a gente viu toda a tecnologia embutida e o risco, né, de realmente de acontecer alguma coisa é muito pequena, né? Então a gente tem um exemplo aí, tem mais de 100 túneis desses pelo mundo e a gente nunca teve um problema de virada de elemento, alguma coisa que acontece, porque a tecnologia hoje é muito boa, né? Então a gente está muito seguro que essa implantação vai acontecer sem nenhum risco e dentro das regras do contrato.
Conversamos com o secretário de Parcerias em Investimentos do governo de São Paulo, Rafael Benini. Secretário, muito obrigado pela conversa aqui e parabéns pelo estúdio. Realmente é qualidade de som, imagem aí, ó, patamar, padrão CNN. Obrigado, secretário. Boa tarde. Obrigado também ao Daniel Rittner. Obrigado, Naka. Obrigado, Rittner. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigado, boa tarde.